Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Só vitória, irmãos. Estava lendo aqui um texto em Lucas 7, no versículo 36 a seguir, mas no versículo 42, 40, diz assim: Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para te dizer, algo que ele aqueceu. Sim, mestre, diz-me. Dois homens deviam certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso, o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Esse texto estava aqui hoje pela manhã meditando nessa palavra de Deus. E esse texto, Jesus fala nele por causa de que ele sendo convidado para um jantar na casa desse Simão, uma mulher pecadora, diz o texto, ungiu os pés dele com óleo e secou, lavou os pés dele com lágrima. E enquanto ela estava fazendo isso, o fariseu Simão, ele pega e pensa que se Jesus soubesse quem estava fazendo aquilo, ele saberia, que ele saberia, se ele fosse profeta, ele saberia quem estava fazendo aquilo, que era uma pecadora que estava fazendo aquilo. E daí, por isso ele diz, Jesus fala sobre isso para ele, sobre quem deve mais é mais grato, quem deve menos é menos grato. Esse texto, tem muita gente que fala que ele é um texto isolado, é um acontecimento isolado, mas aqui no meu coração, é um pensamento meu, não estou aqui para discutir de maneira nenhuma, é um entendimento meu, que esse texto também está no livro de João, está também no livro de Mateus, está também no livro de Marcos. E essa pecadora, ela é a irmã de Lázaro. Nesses outros evangelhos, conta bem certinho, porque Mateus, João e Marcos, eles andaram com Jesus e eles eram testemunha bem próxima de Jesus, então eles sabiam todos os detalhes desse acontecimento. Já Lucas, ele foi pesquisar com terceiros, então a informação, muitos anos depois, a informação fica bastante difícil para quem está contando. Para quem viveu, é claro, é o caso de Mateus, Marcos e João, tranquilo. Mas Lucas não. Lucas, ele não vivenciou isso. Ele escutou pela história. Então, tem muitas coisas no livro, no Evangelho de Lucas, que você vê que ele é bastante distante do que conta os outros evangelhos. Ele tem critério? Tem, mas ele é bastante distante. Você vê que não é a pessoa que viveu que está contando. Isso é um pensamento meu quando eu estou lendo os evangelhos, e esses dias lendo o evangelho de Lucas, mas não vem ao caso, isso não vai alterar em nada para nós. Alguém ouvindo isso aqui vai querer discutir se era ou não era. Não, isso para mim não faz diferença, tá? Teologicamente, eu não estou aqui para pregar uma teologia, eu estou aqui para falar de um acontecimento e que esse acontecimento ele sirva de exemplo para nós. E o que eu quero trazer nisso tudo aqui é que essa mulher, ela sendo uma mulher pecadora, ela vem e ela começa ao quê? A lavar os pés do Senhor com suas lágrimas. Por quê? Porque ela foi perdoada, ela devia muito para ele, ela devia demais. Ela ela estava angustiada, aquele pecado doía nela. E ela fez aquilo por amor a ele, por ele tratar ela como uma humanidade. Aquele tempo era um tempo que o homem não valorizava a mulher, e já Jesus não, ele tinha amor não só, né, pelo pecador, mas por todos. Mas o fariseu, o próprio Jesus falou, ó, eu entrei na tua casa, você nem de maneira nenhuma lavou meus pés, porque era de costume lavar os pés. Quando chegava uma visita, você gostava, você ia ali, lavava os pés para dar descanso. Mas ele não, o fariseu não. E já a mulher, ela entrou ali e não cessava. Então, o que eu quero dizer com isso nesse texto? É que
cada vez que nós sentimos o peso do pecado na nossa vida, cada vez que nós conhecemos, nós vivemos, passamos pelo pecado, toda vez que nós passamos e nós conhecemos a Jesus, o nosso coração é muito grato por isso. O nosso coração é muito grato com isso. Às vezes nós estamos falando aqui e alguém pode pensar que deve ser um santo. Não, nós passamos por pecado. Todo dia nós estamos trabalhando para ser parecido quanto mais com Cristo, para que a gente possa parecer mais com Deus. E como diz o Paulo Borges, uma vez eu escutando ele, para que a gente seja realmente a imagem e semelhança de Deus. Então, nós precisamos entender o que estava acontecendo ali. Nós precisamos compreender o que aquela mulher estava fazendo. Era gratidão pelo sofrimento do pecado. O pecado nela doía muito. Ela fazia aquelas coisas, não era a vontade dela, não é o querer dela, mas ela foi condicionada àquilo, às vezes a criação dela, às vezes a família dela, às vezes o momento, por ela não ter entendimento, fez com que ela tivesse que agir dessa forma. Mas ela teve um encontro com o Senhor. E nós vemos diante dessa atitude dela, a vida dela sendo transformada. Transformada do quê? Uma mulher que era pecadora. Nos pés de Jesus ela já não era, porque ela estava agradecendo pelo que Deus estava fazendo por ela através de Jesus Cristo. Se nós formos olhar no texto de Mateus, João e Marcos, nós vamos perceber nesses textos, ali olhando esses textos, nós vamos olhar que essa mulher, Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Aqui, por Lucas não ter uma informação precisa de ter vivenciado aquilo, ele só trouxe Simão. Mas Simão o leproso, no texto de Mateus é o Simão leproso. Por que ele estava na casa de Simão leproso e por que o Simão leproso deu esse jantar a ele? Isso eu estou conjecturando aqui, agora eu vou conjecturar, né? O pastor falou que estava escrito, o irmão Natal lá falou que estava escrito, não, eu estou conjecturando. Ele era leproso e chamou Jesus para um almoço, então ele não era mais leproso. Então eu creio que Jesus tinha feito um milagre na casa dele, isso era um jantar de gratidão, como também estava ali a irmã de Lázaro, as irmãs de Lázaro, porque ele vai dizer no outro texto. E essas irmãs também estavam fazendo o quê? Sendo grata a Deus. Porque um pouco antes, num desses evangelhos, um versículo antes, capítulo 11, Jesus estava ressuscitando a Lázaro. Então, ali era um jantar do quê? De agradecimento. Um jantar de agradecimento. Tanto um quanto o outro. Mas o fariseu estava ali só sendo grato para você ver que é para manter uma média ao ponto dele acusar quem estava perto. Né? Ele estava ali por perto, quem estava perto acusar, ao ponto de acusar a mulher. Essa mulher é uma pecadora, conheço ela. Essa mulher faz tudo errado, conheço ela. E é isso que acontece com a nossa religião muitas vezes. Nós, muito religiosos, nós olhamos para as pessoas em pecado, às vezes elas estão adorando a Deus porque tem, às vezes, uma tatuagem, nós estamos ali julgando. Né? Tem uma marca, um cabelo grande ou uma barba, né? Eu preguei muito contra isso um tempo, né? Preguei muito quando a gente não tinha entendimento, mas conforme nós vamos caminhando com o Senhor, nós entendemos que nada disso Deus importa. Se você está vestido decentemente, se você está alinhadinho, arrumadinho, não pode estar arrebentado, tudo largado, mas se você está todo banhado, tudo arrumadinho, não tem porquê nós ficar com uma religião louca. Não podemos ser igual o fariseu, julgando as pessoas que estão perto de Jesus. Ah, mas elas são pecadoras. Se soubesse quem é o pastor Natal, esse pecador, não deixava nem ele falar o nome dele. Deus sabe disso e de muito mais, o quanto nós somos pecadores.
quanto nós somos. Mas todo dia nós lutamos, porque o pecado, como no coração dessa mulher doía ao ponto dela chorar, sair lágrimas para lavar os pés do Senhor, o pecado em nós dói da mesma forma e nós lutamos para escapar das garras deste pecado. Essa passagem nos ensina muito como nos comportar diante de Deus. Nós não somos super-homens, super-mulheres, nos escondemos às vezes fazendo coisas erradas, nos escondemos às vezes falando coisas erradas, pregando umas coisas erradas, mas nós precisamos entender que nós somos dependentes de Jesus em tudo. Temos que ser gratos ao Senhor em tudo e que cada vez mais, por conhecer a Jesus, nós vamos nos parecendo com Ele. Como nós vamos nos libertar dessas coisas erradas, desses pecados? Você que está me ouvindo nesta manhã, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Você conhece toda a verdade? Não, ainda não. Tenho certeza que não. Eu não conheço toda a verdade, mas todo dia eu prossigo conhecer essa verdade. E cada vez que eu conheço dessa verdade, eu vou saindo das garras do pecado, porque a verdade vai me libertando. E quem que é a verdade? A palavra de Deus. E quem que é a palavra de Deus? A Bíblia diz que o Verbo se tornou-se carne. Jesus é a própria palavra. Jesus é a palavra saindo da boca de Deus para nos salvar. Deus falou assim: e haverá um que nascerá, saiu da boca do Senhor Jesus, para que eu e você tivesse uma chance. Sai nesta manhã, sai nesse dia da boca do Senhor, que conhecereis a verdade, e essa verdade vai te libertar. Aquela mulher estava conhecendo a verdade ao ponto dela derramar as suas lágrimas ali, e quando ela derramou, o Senhor olhou para a vida dela e acabou tendo misericórdia dela, vendo o coração dela. O que Deus quer ver é o teu coração. Não adianta vir com roupinhas, cabelinhos, não adianta vir com unhinhas, não adianta você vir com essa firula toda, estereótica. Não adianta se o teu coração está estragado, se o nosso coração não consegue chorar diante de um erro que nós cometemos, se o nosso coração não consegue entender que o pecado dói em nós. Nós precisamos sim andar bonitinhos, alinhadinho, com entendimento das coisas de Deus, bonitinho sim por dentro e bonitinho por fora. Não é uma religião. Nós precisamos entender que é ser parecido com Ele, não tem nada a ver com nós, não somos mais nós, mas é Ele. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, porque quanto mais nos parecemos com Ele, mais longe do pecado nós ficamos. Fica com essa palavra no teu coração. Deus abençoe na tua vida, Deus abençoe o teu coração. Continue chorando aos pés desse Senhor pastor. Irmão Natal, sou um pecador, tenho pecado, estou me escondendo, estou fugindo, porque eu pequei, porque eu errei. Meu irmão, eu peco também, mas eu não me escondo, eu não vou fazer igual a Adão, não vou fazer igual Judas, me matar, não vou fazer igual a Adão, se esconder. O meu Senhor me conhece mesmo eu escondido. Chore mesmo. Aquela mulher poderia se matar, aquela mulher poderia se esconder porque ela era uma pecadora, mas ela decidiu lavar os pés do Senhor com lágrimas. Nesta manhã, nesse dia, eu convido você a lavar os pés do nosso Senhor com lágrimas. Pense num homem duro, um homem que não tolera pecado. Está aqui, ó, não tolera. Mas peca todo dia. Deus vai quebrando a gente, Deus vai mudando. Eu lembro quando eu coloquei uma época pastoreando, ajudando no pastoreado, coloquei 2 pessoas em disciplina. Até hoje dói no meu coração. Essas 2 pessoas estão fora do caminho do Senhor. Quem somos nós? Quem somos nós
O pecado, ele existe, nós precisamos combater ele com a palavra de Deus, não é julgando pessoas, colocando pesos e fardos em cima de pessoas que nós não conseguimos arrastar, carregar. Deus te abençoe e te guarde.